e a gente vai ter aqui a nossa primeira reunião de liderança feminina de todo o Brasil, a primeira de muitas que vão vir por aí. Eu estou muito animada com isso, muito empolgada. Então, eu quero chamar para a gente ler Isaías, uma escritura. Vocês nem precisam ir lá, mas eu quero ler uma escritura em Isaías 6, no versículo 8, que é o tema do nosso momento aqui, do nosso encontro. E ele fala: então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. Olha que especial, né? O chamado de Deus. E Deus nos chamou há muitos anos atrás, e nós respondemos esse chamado, aceitamos o chamado e estamos aqui. Isso é tão empolgante quanto desafiante, não é mesmo? Porque Deus é maravilhoso, a gente aceitou o chamado, e o desafio, eu acho que nem é tanto aceitar o chamado, mas é você permanecer fiel no chamado de Deus, né? Isaías 65, ele diz assim, uma escritura que eu quero compartilhar, que aí Deus diz para nós: fiz-me acessível aos que não perguntavam por mim. Fui achado pelos que não me procuravam. A uma nação que não clamava pelo meu nome, eu disse: eis-me aqui, eis-me aqui. Então, olha como o nosso Deus é maravilhoso, né? Porque ele se faz acessível a cada uma de nós e ele nos diz: eis-me aqui. Então, para que a gente possa perguntar por ele, para que a gente possa procurar por ele e para que a gente possa clamar a ele. E essa é a única razão que a gente tem de permanecer firmes nesse chamado. Então, eu estou muito animada com esse momento. Eu quero encorajar todas nós, mantermos, então, nossos corações abertos para tudo que a gente vai ouvir, nossas mentes ávidas, né, para absorver tudo que vai ser falado, porque hoje vai ser um aprendizado incrível, irmãs, incrível, que a gente vai fazer. A gente vai ter, logo após a minha fala, que a gente vai ter uma oração poderosa com a nossa amada Ivanilde, aí de São Paulo, a turma de São Paulo. E logo após a gente tem a Paula Campos, Paula lá de Brasília, minha amada Paula. Ela vai ser a nossa Fátima Bernardes, ela vai ser a nossa entrevistadora da noite. Amei isso! E ela vai entrevistar mulheres que fazem parte da minha história, como faz parte da história de todas nós aqui, que é a Leslie, a de Goiânia, a Denise, de Belo Horizonte, e a Sandra, de São Paulo. E eu quero expressar desde já a minha gratidão pelo coração de vocês três, porque vocês são nossas pérolas para todo o nosso país. Vocês fazem parte da história de cada mulher nessa igreja e em todo o lado do Brasil. Então, vocês são nossas pérolas e eu estou muito animada com isso. Logo após a entrevista, a gente vai dividir em grupos menores para a gente poder conversar, trocar ideia. E aí a gente tem um desafio. É deixar que todas se expressem, porque a gente gosta muito de falar. Então, a gente, né, vamos se segurar aí a onda, mas a gente vai ter um tempo para a gente conversar. Não temos muito tempo, acho que é uma meia horinha, mas dá para todas falarem. Vai ser muito especial esse momento. E aí a gente volta para o grupo para, então, fazer o encerramento com a Estela. Tá bom, amadas? Então, irmãs, o que eu quero é realmente encorajar. Eu sei que essa noite a gente vai ter esse tempo que vai ser memorável para nós, memorável. Eu acho que a gente é uma pessoa até hoje e a gente vai ser outra pessoa depois de hoje. Então, eu estou muito feliz por isso. E eu quero, então, passar a peteca para Ivanilde,
dirigir a gente, então, numa oração. Eu amo muito vocês, estou muito feliz de ver o rostinho de todas vocês. Amém. Obrigada, Li. Emocionante aí, seu bem-vindo. Oremos. Querido Deus, querido Pai, é tão especial estarmos juntos aqui nesta noite. Eu te agradeço por esse momento, por podermos compartilhar, ouvir, ver o rostinho de cada um, o coração, a memória. Pai, é muito, muito especial mesmo. Peço, por favor, que o Senhor use cada uma de nós aqui no que vamos realizar. E especialmente, eu te peço pelas irmãs que irão compartilhar dos seus corações e de suas vidas. Queremos expressar, Pai, que nós te amamos. O Senhor é um Deus maravilhoso. O Senhor é um Deus incrível. Nós nos sentimos realmente muito amadas e seguras contigo. O Senhor faz acontecer aquilo que nós nem imaginamos. E essa noite é memorável mesmo. É muito especial. É uma nova história na liderança feminina aqui da nossa igreja, Pai. Eu oro grata mesmo, de coração. Muito obrigada, Pai. E queremos sempre, sempre estar prontas para dizer ao Senhor: eis-me aqui para fazer a sua vontade. Glória seja dada ao Senhor. Muito obrigada por Jesus. Obrigada porque Ele é o exemplo. Obrigada porque nós podemos usar e inspirar em Jesus, o nosso amado, que é o Senhor, Jesus Cristo e o próprio Deus. Eu te agradeço tudo isso em nome de Jesus. Amém. Amém! Bom, agora, como diz ali, eu vou passar a peteca para uma mulher incrível, Paula Campos. Paula é uma amiga especial. Paula tem feito um trabalho incrível em Brasília. Ela é uma mulher apaixonadíssima por Deus. Então, nós vamos ter o privilégio de sermos dirigida pela Paula agora, a nossa entrevistadora. Uau! Feminina! Gente, que é isso? Que responsabilidade ser comparada a Fátima Bernardes. Olha isso. Então, aqui é o Encontros. Nosso encontro, eis-me aqui. Né? Nosso encontro com mulheres maravilhosas. Tão bom ver cada uma. Não vou me prolongar aqui, porque nós temos uma noite muito cheia de informações, uma noite onde a gente vai poder ouvir dos corações, né? Corações dessas mulheres, como a Li já anunciou. Para mim é uma honra, né? É uma alegria imensa poder falar de mulheres missionárias, mulheres que se aprontaram para dizer, eis-me aqui, né? Que se debruçaram sobre a Bíblia, ao encontrar Cristo, né, decidiram doar e dedicar suas vidas, como cada uma de nós aqui nesse momento, né, todas nós aqui tomamos uma decisão, né, ao encontrar Cristo através das Escrituras, decidimos fazer essa entrega de coração, e hoje nós estamos aqui, a grande maioria de nós, com exceção a Amanda, que veio agora, né? Amanda está chegando aí também, que entende bem sobre missão, né? Muito bom ter você conosco, Amanda. Mas essa história começou em 1987 aqui no Brasil. E para mim é uma honra poder ter ainda missionárias como Leslie e Denise, que estiveram no primeiro time. Gente, olha isso. Deus preparou, né? Conversando um pouquinho com a Ana Brigitte, que vai ser aula amanhã, mas eu fiquei tão impactada quando eu perguntei para a Ana Brigitte o que moveu esse time. E ela falou, olha, nós tínhamos um DNA missionário. E eu pensei, é esse DNA que nós temos. Nós temos esse DNA missionário. Então, é algo que está em nós, incutido. Pode ser uma missão na sua casa, uma missão no seu bairro, uma missão no seu estado, uma missão no seu país, em outro continente, mas esse é o nosso DNA, porque o nosso Cristo é missionário. Então, uma alegria enorme. Leslie, Denise, eu sei que toda honra é dada a Deus, mas vocês aqui conosco, para mim é uma alegria poder ver que a missão em 1987, olha os frutos, olha isso que Deus tem feito, né?
De poucos, Deus tem tornado tantos, né? Então, isso é honra e glória ao nosso Deus. E eu tenho algumas perguntas. Leslie e Denise estiveram no primeiro time, e também Sandra vai estar participando desse tempo, conversando um pouco e falando sobre o que é fazer uma missão, sair da sua cidade e ir para outro lugar, como ela também foi para BH, né? E essas três mulheres têm em comum exatamente essa disposição, essa entrega, como cada uma aqui. E a minha primeira pergunta para vocês é: todas vocês três, eu poderia até incluir aqui várias de vocês, né, se fosse para fazer uma pergunta geral, eu acho que vocês vão se identificar, por isso é tão legal, foram missionárias fora de suas igrejas, né, atuais. Conta um pouco dessa trajetória de vida missionária, né? O que foi mais difícil deixar? O que foi mais difícil largar? E qual foi o maior desafio que você vivenciou nessa missão? Qual foi o maior desafio? E o que mais te impactou, que você guarda até hoje? Então, não sei se deu para ficar claro. Eu queria começar aqui, são as três que vão responder, mas pela ordem. Eu queria começar com a Leslie, em seguida a Denise e depois a Sandra, se vocês puderem responder essas perguntas. Então, como foi essa trajetória missionária, né, para dar esse passo de fé, ouvir esse chamado e decidir cumprir esse chamado de Deus? O que foi mais difícil largar? Qual foi o maior desafio e o maior impacto que até hoje tem firmado você? Amém. Muito obrigada, Paula. Que pergunta boa. Eu pensei bastante sobre essa pergunta e eu já fui missionária em alguns lugares, né? Então, quando eu deixei Nova York, eu era solteira, eu tinha poucos bens e, em um sentido, não foi tão difícil largar. A coisa que era mais difícil para mim era largar meu sonho de ser uma artista gráfica, trabalhar em Nova York. Eu tive o sonho de ter meu próprio estúdio de arte, de ser uma artista freelance, e eu estava trabalhando para esse sonho há muitos anos, 8 anos nesse sonho. Nem deixar a família naquela época era tão forte para mim, tanto quanto deixar minha carreira. Mas naquela época, quem era missionário tinha direito a 2 malas. O que cabia em 2 malas você podia levar. Então, isso foi um grande desafio. Eu tive também a oportunidade de ir para a África. E quando eu fui lá, o grande desafio para mim naquela época era de ir como solteira. Eu não queria ir para a África como solteira. Eu estava pronta para casar, eu queria casar, eu queria... E a razão que eu penso nisso é porque eu pensei, bom, a gente vai para a África, os irmãos que serão batizados vão ser novos cristãos. E eu vou precisar esperar muito tempo para eles amadurecerem para poder casar. Então, eu orei muito a Deus para poder ir para a África já com pelo menos uma ideia de com quem eu poderia casar. E graças a Deus, Alcides acordou e percebeu que eu gostava dele, e Deus cuidou do restante. E a última vez que eu fiz uma grande decisão de ser missionária foi quando eu deixei Seattle em 2014 para voltar para o Brasil. Então, foi difícil. A coisa mais difícil sobre aquela decisão foi de deixar nossos filhos para trás.
os dois eram jovens adultos. Na época, Stephanie tinha 19 anos, Lucas tinha 21. E eu acho que para todos nós que somos mães, você pensando em deixar seus filhos em um outro país, Stephanie já era batizada, e indo bem, e morando numa outra cidade. Ela estava morando em San Diego. O Lucas ainda até hoje não se tornou um discípulo, e aquilo me preocupava. Mas foi um passo de fé de decidir voltar para o Brasil, sabendo que Deus queria Lucas batizado mais do que eu. E que Deus iria cuidar da Stephanie melhor do que eu podia. Então, isso foi um grande desafio para mim. E mesmo o primeiro ano aqui, em Goiânia, eu tive muita saudade dos meus filhos e novos desafios que eu não esperava. Engraçado. E eu Cadê acho seu que isso som? Aqui, você tá desligado. Eu acho que isso aconteceu porque na minha mente eu estava pensando, Brasil, eu conheço o Brasil, já morei no Brasil, já sei o que esperar. E Satanás jogou algumas novos desafios para mim. E isso foi desafiante. Mas em pensar em tudo que foi a lição maior que eu colhei dessas situações, é que Deus espera a gente a tomar um passo de fé, mesmo um passinho. Ele quer ver que a gente confia. E uma vez que a gente toma aquele passo, daí ele começa a fazer a mágica dele e ele abre portas e janelas e caminhos e ele faz coisas incríveis em nossas vidas. Então, eu quero muito lembrar disso, que Deus quer ver meu passo de fé. Amém. Puxa, muito obrigada, Leslie. É impressionante, né, pensar sobre essas etapas de dizer eis-me aqui, né, como você trouxe em 2014, você começou na missão jovem, com essa expectativa de casar, e depois, em 2014, uma mulher madura, com filhos crescidos, ainda havia um chamado, né? O chamado, ele não tem fases, né? Não é só para solteiros, não é só para casados com filhos novos, né? Então a gente vê que o chamado é para todos em qualquer época. Então, puxa, muito obrigada, né? E para você, Denise, como foi? Né? Como foi para você? Conta um pouquinho para a gente aí nessa trajetória, a dificuldade, se houve alguma coisa que foi difícil para largar. Você também era solteira, né? Eu acho que nesse time, eu acho só a Sandra, quando foi para BH, já era casada. Então vai ser até legal ouvir essa outra visão, né, também, de começar como casada. E o que mais te impactou, né? Conta um pouquinho da sua história, Denise. Muito obrigada, viu? Obrigada. Eu estou realmente emocionada porque são amigas muito queridas, mulheres que eu posso ver o exemplo de vida em tudo, né? Acompanhando essa trajetória. Eu acho que vocês que estão aqui também, né? A gente segue essa trajetória de vocês. Obrigada. Então, boa noite a todas. É um privilégio estar aqui com vocês, né? Então, compartilhando também um pouquinho, né? E o meu chamado começou quando eu estudei a Bíblia. Eu morei nos Estados Unidos, eu fui para lá porque eu tinha o sonho de sair, de, né, viver minha vida, e com 18 anos eu fui para lá. Eu fui morar em Boston, perto de Boston. E eu passei um ano muito difícil, assim, muito sozinha, né? Então, eu já era de uma família religiosa, evangélica, mas eu não tinha um relacionamento com Deus, né? Era muito superficial, eu orava, eu buscava Deus, mas assim, muito superficialmente.
Achei interessante que quando eu comecei a ficar muito sozinha e sentia muito... não tinha ninguém, não tinha parente, não tinha um amigo lá, fui morar com uma família, e eu comecei a orar a Deus, pedindo para ele colocar cristãos na minha vida. E esse não era um vocabulário que evangélico já foi, né? Sabe que evangélico não fala assim, cristão, Deus, eu sou uma cristã, fulano é cristão. Geralmente eles falam crentes e tudo mais. Então, eu orava, pedia para Deus colocar cristãos na minha vida. Então, um belo dia, na escola, uma amiga me convidou, e para encurtar, não vou, né, contar muitos detalhes, a gente começou a estudar a Bíblia, e eu fiquei muito tocada, muito cortada, nunca tinha visto a Bíblia daquela perspectiva, né? Então, quando nós lemos sobre um discípulo deixa tudo, né? Que ele tem que estar disposto a largar tudo, pai, mãe, essa escritura para mim foi muito impactante, né? Me cortou muito, porque eu pensava, puxa, eu estou aqui, né, vivendo o meu sonho, eu tinha muitos sonhos, e eu comecei a ver que eu não fazia nada assim, eu não vivia, né, não colocava em prática o cristianismo. Então, conforme os estudos foram avançando, tudo mais, e a igreja era muito ativa, eu estava assim, mandando muitos times missionários, e aí eles ficaram na dúvida naquela época se enviariam um time para Moscou ou para o Rio. A princípio era o Rio de Janeiro, né? E aí, depois, quando eu fui batizada, foi assim, então vamos mandar um time para o Rio, para o Brasil. Parece que foi um sinal para eles, né? Assim, então a gente vai mandar primeiro para o Rio. Não sei se era Moscou ou se era Paris, um desses lugares. E eu, assim, vendo aquele ânimo, né? Aquela alegria que as pessoas estavam de ir para o Brasil, de ter um time indo para o Rio. Eu falei, puxa, como eu posso ficar aqui vivendo o meu sonho e deixando outras pessoas evangelizarem o meu país? E aquilo me cortava tudo, e eu falava, não, eu não posso. Então, até mesmo antes de me tornar cristã, de me batizar, né, eu já tinha decidido que eu já estava calculando, né? E me tornando cristã, tudo, eu decidi, eu quero viver o que Deus quer para a minha vida, né? Eu quero fazer a vontade de Deus. E aí eu tomei a decisão. Para mim, o mais difícil, desafiante, foi largar meus sonhos. Eu, em plena juventude, né? Aí eu já estava com 20 para 21 anos, eu tinha muitos sonhos, e eu amava estar fazendo o que eu estava fazendo. Eu estava não só num país que eu queria estar, mas como eu tinha minha independência, as coisas estavam, né, já depois de muita luta, muito desafio, muito sacrifício, eu já estava conseguindo me manter, né, já estava me adaptando muito bem aonde eu estava. E aí eu fui... Eu pensei, eu orei muito, né, e tomei a decisão, né, eu vou voltar para o Brasil. E isso, assim, veio com muitos desafios, porque eu morava, né, numa cidade pequena, perto de Boston, poucos habitantes, tinha meu grupo de amigos, tudo perfeito, gente, tudo perfeito, as amizades, tinha meu trabalho, ganhava bem. E aí o desafio era, bom, se você vai estar no time, você precisa mudar para Nova York. Eu tinha pavor de Nova York, pavor, terror. Eu, assim, medo, né? Aquela coisa que a gente ouve, tudo aquilo, né? E eu já tinha dito, né, que 2 lugares que eu nunca moraria seria São Paulo e Nova York. E Deus justamente me levou para esses 2 lugares, né? Então, nunca diga nunca. Eu falo isso com meu filho sempre. Olhe, não fale nunca, porque Deus é o dono da nossa vida, né? E
E aí foi até numa época que minha irmã veio para os Estados Unidos, ficou, eu deixei ela lá e fui para Nova York. Foi muito desafiante, mas para mim, nessa primeira missão, foi realmente deixar os meus sonhos, né? E depois eu aqui em São Paulo, né, nós começamos a igreja e tudo mais, e começou o time missionário para Belo Horizonte, a se falar e a planejar, né? E meu sonho era vir, eu falava, eu quero evangelizar na minha cidade. Então, eu também, como a Leslie, não tinha namorado, já tinha uns 10 anos de cristã e eu estava solteira. E eu pensei, puxa, vou chegar lá, né, com um time, né, de amigos. E bom, Deus foi tão bom que eu vejo como Deus foi realizando, né, os meus sonhos nessas decisões, nessas aventuras com ele, né? Eu já vim namorando para Belo Horizonte, né? Que hoje é o meu marido, Marcos, e hoje a gente lidera a igreja aqui em Belo Horizonte. E eu vejo quanto Deus, quando nós deixamos algo para Deus, né? Ele nos dá muito mais do que a gente pensa. E assim, rapidamente, que eu não sei se eu vou voltar a falar nisso, mas daqui nós somos no time missionário para Assunção, Paraguai, né? E para mim foi novamente muito desafiante, uma nova cultura, uma nova... eu já não era tão jovenzinha mais, né? Tudo novo, e a gente foi para liderar a igreja lá, muito desafiante, e deixar minha família, né? Então, novamente, eu deixei pessoas muito queridas, né? Tudo uma estabilidade. Deus sempre me chama a deixar uma estabilidade. E aí lá, Deus trabalhou muito também em nossas vidas e nos deu um grande presente, que é o nosso filho, né? Que nós adotamos lá. Então, assim, eu vejo quanto Deus é fiel, né? Como ele foi com Abraão, quando ele pediu para Abraão sacrificar o filho dele. Ele falou, olha, você vai ser pai de nações, né? Então Deus é muito fiel. E que me causa impacto é isso, é ver a fidelidade. A gente dá tão pouco para Deus, ele nos dá tanto, né? E ele assim, nos enche do seu amor, né? E mais do que as bênçãos físicas, né? Ele nos abençoa com o conhecimento dele, da vontade dele. Então, isso para mim foi muito precioso. Crescer nesse entendimento de Deus, da vontade dele para a minha vida, e que a vontade dele é boa, perfeita e agradável, né? Então, ao longo dessa caminhada de deixar coisas, ir para uma missão, eu tenho aprendido como que a vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável. Então é isso, não quero... Amém, obrigada. Obrigada, Denise. Até comentaram aqui, né? Tá vendo? Olha, você decidiu largar seus sonhos e Deus acrescentou novos sonhos, né? Realizando novos sonhos, né? Marido, filho e uma família espiritual tão enorme, né? Além da sua família física. Mas e você, Sandra? Conta um pouquinho, acho que talvez a gente vai ter que tentar diminuir um pouco. Eu vi que alguém já levantou a mão. O que a gente vai fazer primeiro essa entrevista, as perguntas para trazer, e depois a gente pode ver se dá um tempinho para abrir para alguma outra pergunta que vocês tenham, tá bom? Mas como foi para você, Sandra, então? Conta um pouquinho. Bom, primeiramente eu quero muito agradecer, Leslie e Denise, sou fruto da fé de vocês, né? Acho que todas nós aqui, fruto da fé, da entrega, do coração de vocês, isso inspira, né? A gente. E, bom, minha história é bem diferente da delas, né? Eu fui casada para a missão e não fui começar uma missão, né? Mas, na verdade, a minha história começa antes, né? Quando eu me tornei cristã, os desafios, né? Porque quando eu me tornei cristã, o primeiro estudo que fizeram comigo foi discípulo. E eu tinha fazia um ano que eu tinha voltado de Nova York e o meu sonho, o meu desejo era voltar e morar na Europa. Tirei minha cidadania italiana e eu ia voltar e morar na Europa, quando eu fui convidada para estudar a Bíblia. E estudar um discípulo, aquilo
encheu meu coração, porque eu tinha saído do Brasil para ir divulgar um trabalho de um psicanalista que ia trazer o reino de Deus para a Terra, e eu fui com esse sonho de trazer o reino de Deus. E só que não era nada disso. Voltei para o Brasil. E aí Deus realmente trouxe o reino até mim. Ele me encontrou, me chamou lá na universidade, e aí começou esse sonho, né? Eu ficava tão vidrada na história dos apóstolos, que eles largavam, eles sofriam as coisas por causa de Jesus, e aquilo ali enchia meu coração de alegria, né? Falei, eu quero viver essa vida, né? E eu fui, então, para Belo Horizonte, numa condição bem diferente da Lésia, da Denise, já tinha uma igreja estabelecida, indo muito bem, obrigada. Tinha uma liderança muito incrível que estava lá, que era o Leandro Simone, que cuidavam da igreja. Belo Horizonte estava crescendo, era uma igreja assim, estava assim, crescendo muito. E eu me senti muito desafiada em ir para essa igreja, e Deus revelou impurezas do meu coração, né? De ficar me comparando, como é que vai ser? As pessoas vão me comparar, vão gostar de mim, não vão gostar de mim. Então, um foco assim, um pouco centrado na minha pessoa, e Deus começou, então, a purificar meu coração, né? Já antes de ir para a missão, e Deus começou a trabalhar, né? Acho que quando você se lança, Deus ele vai transformando o seu coração para você ser mais parecida com Ele. E eu simplesmente falei, Deus, eu vou, o Senhor está me mandando ir, eu vou, e eu quero amar aquelas pessoas. Só isso. Eu não quero pensar se vão gostar de mim, se não vão. Eu só quero amar as pessoas, porque é isso que o Senhor está me chamando para eu fazer. Então, foi muito desafiante essas coisas do meu coração, esses pensamentos de pegar uma igreja que já estava indo bem, sair de São Paulo, onde a gente tinha uma certa assim, segurança, você tinha amizades maduras, relacionamentos maduros, e você ir para uma igreja onde você vai estar assim, sozinha num sentido, né? Você não tem tão perto de você as amizades maduras, conselheiros, né? Tudo era por telefone, mas é diferente de você estar perto, né? Estar próximo e dividir as coisas. Então, era eu e meu marido ali, né? Com aquele grupo, construir esses relacionamentos, construir a confiança, a liga. E eu vi Deus trabalhando tão incrível, né? A igreja, assim, nos recebeu, nos acolheu com um amor, assim, falei, nossa, Deus, fiquei constrangida. E Deus também capacitando a gente para amar aqueles irmãos, né? A gente conheceu cada membro da igreja, a gente foi na casa de cada um, e aquela igreja, assim, se tornou, assim, nossa, uma alegria no nosso coração. A gente achou que ia morrer em Belo Horizonte, né? Mas não foi bem assim. Depois de 2 anos, Deus chamou a gente de volta para São Paulo. Mas, assim, uma das coisas que mais me impactaram, né, foi esse amor que nós recebemos e Deus nos usando lá também de maneira incrível. Ele quis nos levar para lá para nos ensinar essa lição de amor, que foi uma das coisas que mais, assim, ficou marcado para nós quando a gente deu todo o nosso coração, como Deus usou nossas vidas, né? E outra coisa foi o privilégio de poder participar da implantação de Brasília. Belo Horizonte, na época que a gente estava lá, foi responsável por treinar o time missionário e implantar Brasília. Então, foi uma alegria, assim, eu quero, depois de me aposentar, plantar missões ou fazer alguma coisa. Eu quero continuar esses sonhos de Deus, né? Mas poder ver Brasília começando, a gente está no primeiro culto, evangelizando para o primeiro culto, foi muito emocionante poder participar disso. Então, realmente é algo que você vê Deus agindo do começo ao fim. Então, foi muito impactante para mim esse privilégio, né, de poder realmente ver esse nascimento dessa nova igreja. Acho que Denise e Leslie, vendo, né, tantas igrejas no Brasil, quanto que isso dá alegria, sabendo que Deus usou vocês, usa a nossa vida no bairro, vê nosso bate-papo crescer, ele, como a gente colocando, dizendo para ele, eis-me aqui, é incrível como ele é glorificado. Amém, muito obrigada. Sandra, olha, Minas Gerais, o trem bom, né? O impacto de Minas é só amor e pão de queijo, abraça e vamos junto, né?
E Deus me deu um presente, uma filhinha nasceu lá. Uma filhinha maravilhosa, né, a Bruna? Que, nossa, sem comentários, né? Fantástico ver, né? Bruna, Jamília, essa nova geração, a Letícia, né? São as outras filhas, né? Tudo que estão aqui, das mães que estão aqui, né? É incrível a gente poder pensar nessa nova geração. Mas você falou uma coisa, Sandra, que me chamou a atenção e tem a ver com a nossa próxima pergunta, que eu já queria deixar para a gente já fazer mais, de uma maneira mais ágil, né? A questão do relacionamento, né? Esse envolvimento cristão, sabe? Como é que era esse envolvimento? Que eu acho que existe um envolvimento antes de você ir para uma missão, né? E aí depois você vai para a missão e como é que ficam esses relacionamentos, né? Esse envolvimento? E como ter... São duas perguntas, é que eu aproveito, né? Porque senão a gente não vai conseguir fazer tudo. E como ter esse coração missionário, como você falou, Sandra, como foi no caso da Leslie, que aconteceu. Depois de um tempo, ela já estava trabalhando lá nos Estados Unidos e, de repente, manter o coração missionário, mesmo que você não esteja só fechado numa missão, ou seja, que você esteja trabalhando integralmente, né, para a igreja, numa missão, mas você como manter um coração missionário no nosso dia a dia, né? Que é exatamente isso, né? Você deixar seus sonhos e confiar que Deus tem algo maior para você. E ouvir isso, ouvir essa direção de Deus. Então, Leslie, vamos começar pela ordem. Vocês querem inverter um pouco? Talvez você quer responder agora, Sandra, e a gente faz ao contrário? Pode ser. Pode ser? Bom, o envolvimento cristão é uma coisa assim, tem vários aspectos. Então, tem essa questão dos relacionamentos, e você nunca perde, né? Isso que é incrível, né? Quando você sai de um lugar, vai para outro, você acrescenta, né? Como Jesus fala, né? Você vai ter muito mais irmãos, irmãs, mães e pais. Então, o privilégio que a gente tem de conectar com pessoas diferentes, em épocas diferentes, e você poder se envolver com elas e poder construir esses relacionamentos que são eternos, né? Hoje, se eu vou... tem um relacionamento em Brasília, vai para, né, Goiânia, qualquer lugar, a gente está sempre conectado com os irmãos, né? E relacionamentos que você começa e é profundo, é incrível. Você pode ficar... Eu fico anos sem te ver, né, Paula? Mas quando vê aquela coisa que já cola ali, fala do coração tão rápido, não tem distância, né? Não tem tempo que cause essa separação. E é interessante que a gente sempre esteve envolvido no ministério, mesmo sem ser integral, né? A gente é integral hoje, nos tornamos integrais em 98, né? Antes ficamos 2 anos em São Paulo e depois logo fomos para Minas Gerais. 96 nos tornamos integrais, né? Mas assim, a gente sempre foi envolvido com a missão, né? Eu na universidade, quando me tornei cristã, sempre envolvida com o ministério, nas atividades, nas festas, estudando juntos, anunciando a mensagem, fazendo teatro, sempre envolvido com a missão. Depois eu casei com o Héctor e nosso bate-papo cresceu muito, a gente liderava um bate-papo, nosso bate-papo cresceu, a gente começou a liderar um grupo maior e a gente trabalhando fora, né, tempo fora, o Héctor trabalhava 8 horas por dia, eu trabalhava 12 por 36, e nosso grupo, a gente sempre à frente do grupo, e a gente começou a liderar um grupo com 150 pessoas e a gente trabalhava fora. Foi nessa época, depois de 1 ano, né, a gente pegou esse grupo com 100 pessoas, a gente trabalhando com esse grupo foi para 150 em 1 ano, e a gente trabalhando fora, o Héctor nas horas do almoço, saindo para estudar a Bíblia, fazer pregações, era aquela loucura. E depois de 1 ano nos convidaram para sermos integrais e poder continuar. Então, a missão está sempre presente no coração de um discípulo, né? Porque esse como você falou, Paula, é o DNA que Deus, Jesus, né? Ele colocou em nós, temos esse espírito que impulsiona a gente realmente para anunciar Cristo, anunciar a mensagem. Então, a gente pode manter esse coração missionário sempre focalizado em Cristo. Nossos olhos estão fixos nele, e a gente entende quem nós somos, né? Estamos aqui para anunciar o Evangelho, anunciar Cristo, o amor de Deus, as coisas maravilhosas que Deus fez.
Então, é sempre manter a gratidão com os olhos em Jesus, né? Manter a escritura que sempre eu tenho os meus olhos à frente, Hebreus 12, né? Versículos 2 a 4. Mantenha os seus olhos fixos em Jesus, porque é dele que depende a sua fé, do início até o fim, né? Ele é o autor da nossa fé. Então, essa escritura sempre andou comigo nos momentos mais difíceis e é sempre onde eu mantenho o olhar, né? Então, para manter esse coração missionário, tem que olhar para o nosso Senhor constante, não para pessoas, não para situações, né? Às vezes você dá seu coração e nem sempre pessoas respondem, então te dá porque Jesus deu, né? Uma escritura que eu gosto muito também, Filipenses 1, 29, que ele fala sobre o privilégio que nós temos de não só crer em Cristo, mas sofrer por causa dele. Então, sofrer por causa dele é uma honra, né? É um privilégio. Então, mantendo os olhos fixos nele, não nas pessoas, não nas circunstâncias, a gente mantém o coração missionário aceso por toda a vida. Amém. Obrigada, Sandra. Inspirador, né? Essas escrituras, obrigada por compartilhar. E para você, Denise, rapidamente, se você puder, você acha que dá para responder em 3 minutos? Acho que eu falei muito na primeira vez, né? Bom, eu vou falar rapidinho, eu acho assim que cristianismo, para mim, se resume em uma palavra, que é relacionamentos, né? Então, é o que eu mais prezo, né? Como cristã, ver que mais me dá ânimo e força é ver pessoas perseverando, apesar de muito sofrimento, lutas, às vezes, desafios. E eu penso que essa pergunta que você fez, né? Como manter esse coração missionário? Eu nem sempre tive um coração missionário. Quando eu voltei para Belo Horizonte, do Paraguai para cá, eu perdi esse coração. E meu marido, ele queria voltar para o ministério, eu não queria que ele voltasse, eu ficava, não vai, não, espera, e assim, muito resistente, até que ele tomou a decisão, eu falei, não, prefiro que ele se dedique a Deus do que a qualquer outra coisa, ele tomou a decisão, e eu falei, olha, você deixa bem claro que você é o líder da igreja e eu não, que eu sou só sua esposa. E ele fez isso, ele deixou bem claro para a igreja, eu vou liderar a igreja, mas a Denise não é a líder das mulheres, não trabalha para o ministério, nada disso. E eu fiquei alguns anos assim, né, com o coração endurecido. Não para Deus, mas para realmente estar totalmente entregue, né? Então, foram momentos de muitas lutas, muitos desafios, tive muitas consequências ruins dessa decisão, né? Porque eu estava focada na minha vontade, não na vontade de Deus. E Deus me ensinou. O bom é que Deus, ele é bom, né? E ele é paciente. E em Efésios 1:9, ele fala que ele nos revela o mistério da sua vontade, né? De acordo com o seu bom propósito. E Deus foi revelando o mistério da vontade dele. Como é um mistério mesmo a vontade de Deus, né? Como quando a gente entende esse mistério, é tão especial e a gente consegue dar esse passo, né? Bom, eu sei que a vontade de Deus vai ser boa para a minha vida. Então, Deus restaurou meu coração e depois de um tempo eu voltei, né, a trabalhar para a igreja, a cuidar do ministério aqui das mulheres. Mas Deus, assim, realmente, ele nos cuida, ele está sempre nos chamando, né, a um nível maior na nossa fé. Então, é isso. Puxa, amém. Obrigada, Dê. Obrigada por compartilhar disso, né? São os desafios, às vezes, diários que a gente tem, né? Tem momentos que realmente a gente pensa, né? Eu não estou com esse coração. E eu acho que a gente precisa ter sempre essa sinceridade, né? Essa confiança de expressar aonde dói, de que forma dói, né? A gente poder ter esse acolhimento. Eu acho que como amigas espirituais, a gente precisa ter esse tipo de amizade, né? Ter pessoas com quem a gente possa falar das nossas lutas, das nossas fraquezas. E isso tem muito a ver com essa questão de envolvimento cristão, né? Só um minutinho, Paula. Só, assim, o que eu queria falar, acho que a Leslie e a Sandra também concordam comigo.
é que ter um coração missionário não é só largar tudo e ir para uma outra cidade, um outro país. É na nossa própria cidade, né? Eu perdi esse coração missionário aqui. E Deus teve que trabalhar muito em meu coração. Então, não é simplesmente só deixar tudo e ir para um desafio grande, né? Eu sei que a Leslie passou por isso, a Sandra. Então, só para deixar claro, né? Verdade, Dê. O pensamento. Amém. Amém, obrigada. Leslie, Amém. Bom, a sua pergunta é como que a gente pode manter o coração de missionário, o que que a gente pode fazer? Olha, a gente sabe, Paula, você desligou o desculpa, seu... desculpa. E também sobre manter o envolvimento cristão, né? Porque tem tudo a ver, até quando a Sandra estava falando, né? Sobre os relacionamentos, como manter esses relacionamentos, fortalecer e manter o coração missionário, que é isso que a Denise trouxe, né? Que a missão, às vezes, é dentro de casa com a nossa família. Né? Às vezes o desafio está na família, então, e a gente manter o coração missionário de fé, né? O ponto que eu queria trazer para nós hoje é um pouco diferente do que já foi falado. E uma coisa que eu vejo é que logo depois de ser batizado, a gente precisa entrar na luta. A gente precisa estar envolvido em estudos. Precisamos dar um fruto. Eu conheço pessoas que são cristãos há 5 anos, nunca deu um fruto. E eu acho que quando nós como cristãs mais maduras, você batiza alguém, a melhor coisa que você pode fazer para essa pessoa é ajudá-la a dar um fruto. E isso se torna um estilo de vida para essa pessoa. Ela pensa sobre a vida cristã estudar a Bíblia com as pessoas, batizá-las, criá-las na fé e ajudá-las a ser maduras e fazer o que você faz, replicar discípulos. Graças a Deus, eu tive essa oportunidade no meu primeiro ano de cristã. E eu estudei a Bíblia, eu conheci uma moça no metrô, mantive contato com ela, estudei a Bíblia com a ajuda de uma outra cristã e ela foi batizada. Ela é fiel até hoje. E ela casou e hoje em dia ela lidera a igreja de Filadélfia com o marido dela. Isso, para mim, solidificou a vida cristã no meu coração. Eu entendi meu propósito. Então, hoje em dia, eu vejo que isso é um passo essencial para a nossa sobrevivência como igreja. A gente precisa entender que os relacionamentos precisam dar frutos. Então, a pessoa que estava me discipulando me ajudou a dar um fruto. Daí, eu comecei a discipular alguém e juntas nós demos mais um fruto, nós duas. E isso ajuda as pessoas a amadurecerem na fé, entender seu propósito e ter felicidade. Eu penso sobre aquela passagem em Salmo 51, depois de Davi pecar contra Deus com Batseba, e ele fala, restaura no meu coração a alegria da tua salvação. Enquanto a gente não está batizando, a gente tem muito tempo para pecar. E eu acho que a gente precisa entender que enquanto não estamos realizando a missão com nossos amigas, dentro, na batalha, e fazendo isso um estilo de vida, a gente vai se envolver em coisas que não é para ser envolvida.
Opa, obrigada, Leslie. Não, obrigada. E eu acho impressionante isso que você traz, né, sobre o fruto, que é você ver a transformação, ver o Espírito de Deus, porque assim, quem somos nós, né? Todos nós somos pecadores, somos fracos, né? Todos nós temos nossas debilidades, né? Mesmo como cristãos, tendo o Espírito de Deus. Mas Deus nos usa, né? Ele nos usa com o Espírito dele para ajudar outras vidas. E quando a gente vê outras vidas sendo transformadas, não há alegria maior. Eu acho que essa é uma felicidade, você saber que Deus usou você, né, sua vida, né? E às vezes a gente está numa situação completamente imperfeita, que a gente fala, não, Deus, tem certeza, né? E é isso mesmo, às vezes Deus usa exatamente nesses momentos, né? Quando a gente abre a boca e fala, expressa do amor de Deus. Então, obrigada por trazer isso, né? Essa missão, né? Do poder do frutificar, né? O fruto espiritual, o fruto de transformação em nossas vidas também, de mudar coisas que são difíceis, que a gente sabe e precisa mudar. Então, muito obrigada, Lésia. E a outra pergunta é, de que forma, vocês já trouxeram um pouco isso aqui nos relatos de vocês trouxeram algumas escrituras marcantes, mas de que forma a palavra de Deus e a oração têm se aperfeiçoado em suas vidas? Ou seja, hoje, durante toda essa vida, né, de discípulas, de mais de 20 anos, todas vocês, eu não vou falar exatamente quanto, né, só vou falar que é mais de 20, porque senão o pessoal começa a contar para ver a idade, né? Então, mais de 20 anos de fé, todas. De que forma a Bíblia, hoje ainda, a Bíblia tem transformado vocês, né? O que vocês usam para continuar sendo transformadas pela palavra de Deus? Que tipo de leitura, se tem alguma coisa que vocês façam, e com relação à oração também. Leslie, você pode começar e a gente volta assim, ao contrário? Rapidamente, eu diria que a coisa que me inspira mais é quando eu preciso preparar uma aula. Eu dei para mim mesma o desafio de ensinar, dar aula, e foi, já é desafiante falar em público para a maioria de nós. Falar em público em numa outra língua é super desafiante. Então, eu fiz a decisão que eu queria tomar um grande passo de fé, de poder sentir confortável falando e pregando a palavra em português cada oportunidade que eu podia. E isso me ajuda muito. O estudo que eu preciso colocar nas aulas, os detalhes, achar os versículos, isso para mim me inspira muito. Porque enquanto eu estou preparando uma aula, eu fico animada sobre aquele assunto. E eu preciso falar com convicção sobre o assunto que foi pedido para pregar. Então, isso para mim é uma das coisas que eu mais gosto. Mas hoje em dia, a gente não tem desculpa para não estar super perto de Deus. Nós temos a Bíblia em nossa mão, em nosso celular, nós temos ferramentas virtuais e eletrônicas, nós temos... eu não posso pensar em mais alguma coisa que a gente precisa para poder conectar com Deus. Só falta, às vezes, vontade. Então, eu sou super grata pelas ferramentas que Deus nos dá e eu vou atrás de... Às vezes, é música que eu escuto até hoje. Eu sou apaixonada pela música do Fábio Casmori e Coração Audaz. Novas músicas, também ouvindo pregadoras, pessoas que são não somente mulheres. Eu vou atrás de quem realmente me deixa inspirado. Eu gosto de uma pregação forte. Gosto de uma pregação que
que me tira do conforto e me deixa desafiada. E eu vou atrás desse tipo de pregação para sempre estar mexendo com o meu coração. Amém. Obrigada, Leslie. E para você, Denise? Seu microfone está fechado. Então, eu acho que esse é o nosso grande desafio, né? Diário. Ler, não somente ler a Bíblia, eu nem gosto muito de falar ler a Bíblia, porque ler é uma coisa muito rápida, né? Mas meditar, parar, sentar e realmente se aprofundar, né, no conhecimento. Eu tenho, assim, lido com mais empenho, né, buscado, assim, ver um contexto, ver detalhes. Às vezes eu fico em um capítulo uma semana, às vezes eu fico em 1, 2 versículos, 2, 3 dias. Eu já fiquei em um capítulo 1 mês lendo o mesmo capítulo, e é tão incrível. Eu acho que o que mais nos dá esse entendimento é nós temos esse coração, orar, né? Deus, por favor, abre minha mente, meu coração, me ajuda a aprender, me mostra aquilo que o Senhor quer que eu aprenda, aquilo que o Senhor quer que eu veja. E realmente hoje, como a Leslie disse, né, nós temos muitos recursos. Então eu pesquiso em alguns livros, nós temos muitas Bíblias aqui que tem comentários bíblicos de pessoas, né, que a gente vê que são sérias, né? Então tem muita literatura e muita coisa hoje na internet que a gente precisa tomar cuidado, filtrar, porque nem tudo é saudável, né, espiritualmente. Mas assim, eu tenho me apaixonado cada dia mais pela Bíblia. E eu fico assim, puxa, é o meu melhor horário do dia quando eu sento e leio a Bíblia. E às vezes eu fico, né? Leio, pesquiso e vou e olho comentários e olho numa Bíblia os comentários que ele tem. Então, assim, o que eu mais desejo é crescer nesse conhecimento da vontade de Deus, de quem é Deus. Eu oro por isso, eu peço para Deus, Deus, me ajuda a crescer no meu conhecimento de quem o Senhor é. E Ele... Vamos lá, Dê, estamos contigo. Amém, Denise. Amém. Acho que essa paixão por Deus, né, que você traz, até quando você fala, esse envolvimento, né, que te leva à emoção. Então, a gente não perder isso, né, muito precioso isso que você está expressando agora do seu próprio coração, que é não perder a emoção com Deus. A gente não pode se robotizar espiritualmente, mas a gente precisa construir laços emocionais. Deus é Pai. Nos colocarmos muitas vezes no colo desse Pai, para ouvi-lo, dar tempo de escutá-lo, entender mais dele. Obrigada, Dê, por compartilhar e, de novo, né, por expressar seu coração com vulnerabilidade, com sensibilidade. Obrigada. Obrigada. Bom, É muito que a gente tem para aprender, né? Então, assim, é muito o privilégio, né? Quando Deus nos ensina. E ter a Bíblia é um privilégio. Então é isso. Amém. Obrigada. Sandra, e para você, tem algo que você queira trazer para a gente sobre esse assunto? Eu tenho aprendido tantas coisas com Deus, eu ando tão emocionada com Deus também, tem sido demais, assim, os últimos anos. E eu sei que a gente tem, como a gente tem falado, a gente tem muitos recursos, né? Hoje a gente tem N pregações, N podcasts, N livros e N coisas para conhecer Deus e aprender sobre Deus, aprender de experiência de outras pessoas com Deus. E isso é uma coisa muito
muito especial, né? A gente pode pegar da experiência de outras pessoas e aprender muitas coisas. Eu tenho aprendido, ouço pregações, ouço pregadores diversos, pregadoras, mas uma coisa que Deus tem me chamado muito a atenção já há alguns anos é Isaías 30, versículo 15, ele diz assim, essa escritura me chamou a atenção, um dia eu estava lendo à noite o livro de Isaías, eu sempre leio a Bíblia antes de dormir, eu leio algum livro espiritual, mas ele fala assim nessa escritura, fala assim, diz o soberano Senhor, o Santo de Israel, no arrependimento e no descanso está a salvação de vocês, na quietude e na confiança está o seu vigor, mas vocês não quiseram. Essa escritura me chamou muito a atenção, há muitos anos atrás, na quietude, né, no arrependimento e no descanso, na quietude e na confiança. Então, eu tenho aprendido hoje a buscar mais o silêncio e meditar na palavra de Deus. Ver Deus falando comigo, né? Eu aprecio Deus falando com outros, mas eu quero ver Deus falando comigo. E nesse mundo tão corrido, né? Às vezes a gente, como a Denise falou, não é ler a Bíblia, mas é a deixar a Bíblia entrar em você. Porque a Bíblia é palavra viva, mas se a gente lê, ela não é viva. Ela só é viva quando ela entra. A gente deixa ela entrar dentro de nós, dentro do nosso coração e transformar. Então, eu tenho a prática da meditação e do silêncio, eu tenho buscado vivenciar isso, né? Para ouvir Deus, praticar, não sei se alguém já ouviu falar da Lectio Divina, poder praticá-la e meditar, né? Poder ver o Espírito de Deus mesmo falando o que Deus quer falar comigo, né? Através da palavra dele. E dessa forma poder vivenciar uma experiência com Deus mesmo, né? Experimentada, porque conhecimento de Deus não é um conhecimento intelectual, mas é um conhecimento que a gente experimenta, vivencia. E a gente vai vivenciar Deus em várias situações da nossa vida, no relacionamento com pessoas, né? No relacionamento estudando Bíblia, mas essa intimidade também nossa com Deus é algo muito precioso, né? Da gente aprender a ouvir, descansar nele, saber que ele é o soberano, que eu sou um instrumento dele e ouvir as direções dele. Então, uma das coisas que eu tenho muito praticado é isso, né? De poder realmente que a palavra entre. Às vezes aquela palavra ali está ali, bonita, linda, mas não é, eu não acredito nela. Na verdade, no meu coração, né? Fica uma teoria, né? Não se preocupem com o dia de amanhã. É bonito Jesus falando. Mas isso é entrar no coração e você descansar de verdade, meditando e orando que realmente o seu coração crê naquela palavra que Deus está falando para você, né? Então tem muitas coisas que eu tenho buscado realmente ver no meu coração, né? O que realmente eu creio da palavra de Deus e vivencio, experimento aquilo na minha vida, né? Então, o fato de meditar, visualizar a escritura, visualizar aquele momento, de imaginar, de me envolver mesmo, sabe? Me envolver naquela palavra ali, né? Então, porque às vezes o pensamento viaja, voa, e a gente estar presente naquele momento ali com Deus, né? Então, eu tenho buscado isso, para realmente poder me aperfeiçoar no conhecimento da Bíblia e da oração, né? Uma oração com muito mais fé, com muito mais confiança, de saber quem eu sou, né? Esse negócio de conhecer minha identidade tem me libertado muito. Realmente saber quem eu sou para Deus, quem eu me tornei em Cristo, quem eu sou em Cristo, não assando, mas em Cristo, quem eu sou. E realmente me apropriar disso daí tem sido uma jornada. Tem muitas coisas que eu acho que ainda não me apropriei, mas é uma jornada que eu estou continuando. Amém. Obrigada, Sandra. Obrigada a vocês pelos depoimentos. Isso que você trouxe, né, da solitude. A Ana Paula Gugel até compartilhou, escreveu aqui, né? Às vezes eu vou lendo rapidamente o que vocês estão postando sobre, ela tem praticado isso também. Eu acho que a Lectio Divina ajuda muito. São exercícios, né, espirituais, a gente aprender a fazer, vivenciar esses exercícios espirituais. E eu gostaria só, rapidamente, se vocês me permitem, fazer um parênteses, que eu fiquei muito quebrantada essa semana e hoje, em especial, ver esse casal de Belo Horizonte que teve com um filho doente, louvando a Deus
todos os dias, essa rendição no louvor, né? Esse trazer para a prática a convicção que a gente tem de que Deus é Deus, né? Se a porta abrir, ele é Deus, se não abrir, ele é Deus, né? Se a cura vem, é Deus, se não vem, é para Deus. Então, a gente ter esse coração rendido, né? E a gente entender dessa rendição e usar o louvor também, para nos conectar mais com Deus, né? Bom, muito obrigada. A próxima pergunta, né, que a gente vou falar mais rapidamente também, a gente tem falado sobre família, desafios, como manter o enfoque. E aí todas nós aqui podemos vivenciar isso muito de perto, com todas as demandas da família, né, do dia a dia, como manter esse enfoque, né, concentrar e não pirar, porque tem momentos, né, se a gente não tomar cuidado, por isso precisa estar centrado em Deus, senão a gente pira. Então, como é isso para vocês, né? Leslie, depois de alguns anos na fé, agora torcendo para ser avó, quem sabe, né, no futuro, e essas vivências todas, né? Como é isso, né? Esse enfoque de não pirar com as demandas, poder planejar, poder confiar, né? Como é isso para vocês, né? De que maneira manter esse enfoque diante dos desafios? Posso falar? Amém. Bom, eu pensei isso é a grande questão. Como que a gente pode fazer tudo que Deus espera da gente, tudo que a gente quer fazer para Deus, enquanto a gente está cuidando de marido, de família, de emprego, de pais que estão envelhecendo, de pessoas com quem a gente está estudando. E uma coisa que eu tenho percebido é que a vida tem épocas e a vida tem ciclos. E eu não vou ter a mesma vida em Cristo que eu tive quando eu era estudante universitária ou quando eu era solteira. Eu preciso fazer alguns ajustes de acordo com a época em que eu estou vivendo. E o que eu vejo que ajuda para a gente poder viver de uma maneira bem-sucedida como cristã em cada época? A gente precisa, número 1, acima de tudo, ficar perto de Deus. E a gente entende o que quer dizer isso, nosso tempo com Deus, nossa busca de Deus, ouvindo o que Deus quer dizer para nós através da Bíblia, estando nos cultos, relacionamentos na igreja, tudo isso. Além disso, busca conselhos. Eu acho que a pior coisa que acontece é uma mulher muda de uma época na vida para uma outra e ela continua pensando da forma da outra época. E ela não entende que há um período de transição, há um período de aprender novas coisas, busca ajuda, busca conselhos, imita pessoas. Eu acho que a gente não conversa suficientemente sobre imitação. Olhe para as pessoas ao seu redor que estão naquela época de vida e imita. Eu acho que também a gente precisa procurar a ser organizada e equilibrada. Quando você percebe que você está esquecendo de compromissos, que você não consegue fazer todas as coisas que você colocou na sua agenda aquele dia, alguma coisa não está funcionando. Melhor parar, pensar e ver se você pode ajustar um pouco as suas expectativas e suas responsabilidades. Eu acho que Deus não quer que ninguém fique correndo para lá, para cá, que nem uma galinha sem cabeça. Isso não glorifica nosso Pai. Isso não chama atenção na maneira positiva para os que são de fora.
E a quarta coisa é ser aberta com suas lutas e desafios. Por exemplo, já é um grande desafio de deixar de ser solteira e mudar para uma nova época e ser casada. Você precisa buscar conselhos. Como que eu faço o jantar e não ficar cansada demais para poder dar atenção para meu marido? E quando você tem filhos, uma grávida que vai dar à luz, busca conselhos. Porque cada época vai ser nova. Então, hoje em dia, como a falou, eu estou na época de eu estou esperando meus netinhos vão chegar um dia e eu quero continuar sendo uma mulher que coloca Deus em primeiro lugar, uma mulher que cuida da igreja, mas também quando chegam os netinhos, eu quero fazer parte da vida deles, eu quero influenciar meus netos. Então, eu vou falar com mulheres que já estão nessa época de vida. Então, essas são algumas coisas que eu tenho pensado. Amém. Obrigada, Leslie. Obrigada. Denise. Então, eu tenho uma frase, né, que eu gosto muito, que eu sempre uso, está no meu WhatsApp, a vida é cheia de novos começos, né? Então, como cristãs, a gente sempre está em um novo começo, né? Quando a gente casa, é um novo começo, quando tem filho, é outro novo começo, quando a gente encontra alguém para estudar a Bíblia. Então, assim, é incrível ver, né? Como nós podemos aprender de cada situação, crescer, e eu acho que o mais importante realmente é o nosso relacionamento com Deus. Começa com isso, né? A gente fala tanto isso, né? Relacionamento com Deus, mas tem essa dependência de Deus. Acho que como mulheres nós temos várias, eu chego às vezes no final do dia, eu falo, bom, cumpri meu papel de mãe, cumpri meu papel de esposa, cumpri meu papel de dona de casa, de cristã. Acho que nós temos vários papéis para cumprir durante o dia, né? É com a casa, é com os filhos, é com o marido, é com a igreja, é com as pessoas. E nós precisamos fazer cada um deles com muita leveza, né? Porque se nós estamos andando no Espírito e orando, né, o tempo todo, como a Bíblia ensina, puxa, Deus, eu não vou dar conta dessa situação, Senhor, o que eu faço? Eu até falei com uma irmã hoje, eu oro para Deus até me enviar receitas boas e fáceis, que são práticas para fazer, porque eu quero aproveitar ao máximo meu tempo, né, com as coisas que eu preciso fazer para Deus. E Deus me envia. Eu acabo aprendendo e tendo algumas receitas assim, ou maneiras de... eu já orei muito, pedi para Deus, Deus me ajuda a achar uma maneira mais prática de cuidar da minha casa, de fazer as coisas, para eu ter mais tempo, para eu andar mais leve, para eu ter essa dependência do Espírito, né? E não uma coisa que é pesada, que eu tenho que fazer, que eu preciso organizar, que eu tenho que... né? Então, o que a Leslie disse, eu acho que é ótimo, né? Nós precisamos buscar ajuda umas com as outras, né? Nós temos esse recurso, nós temos irmãs que estão muito mais à frente da gente em muitas áreas, né? Às vezes na cozinha, em como, né, fazer uma comida, em como organizar uma casa, em como lidar com o filho. Então, puxa, no reino nós temos esse tesouro, né? Que são os relacionamentos. Gente, eu vim de uma igreja evangélica quando eu era, né, solteira, tudo, mas eu lembro muito bem, eu vejo minha família, né, não tem esses relacionamentos, né, não tem pessoas que se envolvem, que estão ali, que te ajudam, e isso é muito precioso que nós temos, e nós podemos aproveitar muito disso. E eu acho que realmente, como a Bíblia ensina, nós podemos orar por todas as coisas, né? Então, nós podemos pedir para Deus aquilo que a gente precisa. Senhor, me ajuda a cuidar melhor da minha casa de uma maneira mais prática. E Deus, ele realmente responde, irmãs. Eu digo para vocês, hoje eu consigo levar aqui as coisas da casa, o serviço,
né, as alimentações que a gente precisa fazer, a comida do dia a dia, com muito mais leveza. E tudo isso não é para que eu descanse, é para que eu possa glorificar a Deus com isso. Acho que, no fundo, tudo precisa ter essa motivação no nosso coração, né? Eu quero glorificar a Deus com a minha vida, né? Com o meu papel de mãe, de esposa, de líder, de amiga. Então, é realmente só dependendo do Espírito para a gente poder cumprir com todos esses papéis. E começa estando próximas de Deus, né, realmente. E orando por todas as coisas, e Deus ouve. Amém. Obrigada, Dê. Só fazer um parênteses, Priscila, de Recife, eu vi quando seus olhinhos brilhando e rindo quando a Leslie falou de uma galinha sem pescoço, né? A gente que viveu no Nordeste, eu passei a infância em Maceió, a gente sabe muito bem, já viu muito galinha correndo sem pescoço. É verdade. Então, faz parte do nosso contexto, né? Pois é, mas muito obrigada. E realmente, né, a gente poder pensar sobre isso, da gente poder pedir ajuda, né? Isso que você falou, a Leslie, né, também mencionou de uma maneira muito clara, até pelas etapas, né, pelas necessidades, a gente poder mirar se a gente é casado, sem filhos, procura pessoas que são casadas sem filhos, né, com filhos, pessoas casadas, que vivenciam, que têm essa experiência, né? Muito obrigada. E para você, Sandra? Bem, vocês já falaram tudo. Pois é. Eu só quero, talvez, reafirmar, mas, assim, nós cristãs, a gente tem muitos relacionamentos. E, às vezes, a gente pode se sentir um pouco sobrecarregada com tantas coisas, né? Numa vida normal, já é bastante, né? Cuidar da casa, família, e tem que cuidar de você também, viu, irmã? A gente tem que cuidar da gente também, porque cuidar de todo mundo, mas tem que cuidar da gente também. Cuidar da nossa alimentação, da nossa atividade física, né? Então, tudo isso também faz parte, né? Da gente poder cuidar dos outros, amar o próximo como a si mesmo, cuidar também para você poder cuidar bem dos outros, né? Então, essa demanda, né, que a gente tem, às vezes, de muitos relacionamentos, a gente pode se sentir muito sobrecarregado, né? Na igreja, aqui, todo mundo está aqui, pessoas que lideram, muitas mulheres que estão influenciando. Então, uma escritura que sempre fica no meu coração é Jesus falando: venham a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, eu lhes darei descanso, né? Jesus é o nosso descanso. E se a coisa está muito sobrecarregada, é para lá que eu tenho que correr. Porque às vezes a vida começa com tanta coisa. Eu lembro quando eu começava o dia assim, às vezes eu dormia preocupada e acordava preocupada. Então, a primeira coisa eu ia fazendo um monte de coisa. E depois ia fazer meu tempo com Deus, e se sobrava tempo, né? Ia ser corridinho. Mas eu falei, não, isso não está certo. Se eu quero não ter um dia sobrecarregado, eu preciso começar com Jesus, né? Eu nem saio da cama, às vezes, eu fico sentada, às vezes meditando no meu quarto, os meus 30 primeiros minutinhos ali, meditando em Deus, em Jesus, no amor de Deus, aí eu saio, vou escovar o dente, aí eu vou fazer as coisas, porque daí o dia começa, né? E depois poder ler minha Bíblia, mas realmente esse momento, assim, da gente estar... A gente sabe ter tempo com Deus, mas às vezes a gente negligencia isso. Então, eu quero encorajar a gente não negligenciar, realmente começar com isso. E tudo isso que as irmãs falaram, cara, pedir conselhos, olha, e como a Denise falou, é um privilégio que a gente tem no reino de Deus. Você tem mulher de tudo quanto é idade, tipo, fase, e já passou por muita coisa, filho, cada um. Olha, como Deus fala, ele nos abençoou com o reino dele. É reino dele, é dele. Se a gente está vivendo sozinha, lutando sozinha, o Cristo não veio para isso, ele veio para formar a sua igreja, o seu povo, a sua comunidade. Então, a gente tem um corpo que para a gente poder realmente cada vez mais desenvolver nossa vida cristã. Amém, obrigada, Sandra. Esse autocuidado, né? A Thaís até lembrou aqui de uma aula que a Denise falou, deu sobre autocuidado. Eu acho que é muito importante esse se amar, aprender a amar, né? Deus nos ama, Deus é amor. A gente ama porque Ele nos amou primeiro, né? A essência de Deus é amor. E a gente precisa vivenciar esse amor na prática, nos amando e amando o outro, né? Também foi falar sobre essa identidade, né? Você mesmo falou também, né, Sandra? Quando você entende quem você é, né, a sua identidade, a gente escuta a voz do Jordão,
esse é o meu filho querido, né? Essa é a minha filha querida, que dá alegria ao meu coração. E a gente se firmar nessa voz, né? A voz de Deus para nós. E não as muitas vozes, às vezes, o que eu não posso, eu não consigo, mas a gente se firmar nesse alicerce da identidade que temos em Cristo, essa nova pessoa que somos por causa do Espírito, né? Da impressão do Espírito em nós.